Bom dia, hoje 20 de março de 2020, 15 para as 11 da manhã. Vim aqui gravar o primeiro vídeo hoje sobre aquela série que estou me propondo a fazer, que são leituras biopolíticas do momento em que nós estamos vivendo. Estou aqui no meu bunker filosófico, com vários textos de Foucault, vários textos aqui de filósofos que fazem uma filosofia política a partir da noção de biopolítica. Bom, algumas pessoas, não era meu interesse fazer um vídeo sobre a noção clássica de biopolítica, mas algumas pessoas vieram questionar, entendeu? E a perspectiva deste vídeo aqui que eu estou gravando é dar uma noção geral do que significa essa noção, esse conceito no pensamento de Foucault e de outros filósofos. Muito bem, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que abordar este curso de Foucault, que foi ministrado em 1979 no Collège de France, chamado Nascimento da Biopolítica. Eu tenho aqui a versão em PDF que eu mandei imprimir, porque este curso em especial está esgotado, a edição brasileira, né? E no mercado negro, ou seja, livros usados estão na faixa de R$600. Então, é um investimento bem alto se você quiser comprar este curso da editora, né? Porque está esgotado e as pessoas estão vendendo o curso que eles têm usado em casa. Mas então, o que é a biopolítica? Minha leitura, eu não fiz um doutorado em biopolítica ou nesse pensamento de biopolítica, mas eu fiz um doutorado, fiz um mestrado no pensamento Foucault. A grande questão que Foucault traz a partir da sua genealogia, e aqui uma outra noção, é o método de Foucault, genealogia. A genealogia é basicamente um método, uma ferramenta que permite a qualquer pesquisador em ciências humanas, sociais, a ir buscar em fatos históricos situações que permitem você entender uma situação do presente. Então, em linhas simples, a genealogia busca nos acontecimentos históricos, nas fontes históricas, elementos para se ter uma conclusão sobre a história do presente. E Foucault, ele se propõe a analisar nesse curso a questão do Estado, ou seja, o poder soberano. E o que é o poder soberano? Poder soberano, se a gente pegar duas teorias políticas pós-Idade Média, no Renascimento e no início da Idade Moderna, que é Maquiavel e Hobbes, a gente vai ver que o soberano, aquele que exerce o governo, portanto o governante, ele tem um poder total sobre a vida dos seus súditos, ou um poder total sobre a vida dos seus cidadãos. Se a gente pegar o príncipe, por exemplo, a primeira frase do príncipe não é sobre o bem, sobre a justiça, sobre as virtudes do príncipe, mas é um conselho bem direto: prepare-se para a guerra. E Hobbes, a gente conhece do pensamento de que o homem é o lobo do homem, ou seja, o soberano, o Leviatã, é um poder total sobre a vida dos súditos. Na prática, como que a gente vê isso? No século XVI, século XVII e século XVIII, as monarquias exerciam esse poder soberano, ou seja, tinham poder total sobre a vida dos seus súditos. Para a gente ficar claro, a história do Brasil tem disso. Quando o Brasil era uma monarquia, no século XIX, alguns insurgentes tentaram impor alguns limites ao poder soberano. Caso de Tiradentes, por exemplo, foi decapitado, seu corpo foi trasladado do Rio para Minas, foi exposto em praça pública. Isso significa o quê? Em palavras simples, o Estado tem poder total sobre a vida e a morte dos seus indivíduos. Só que algumas pessoas tentaram impor limites a esse poder total sobre a vida dos sujeitos. E aí surgiu uma teoria econômica, não capitalista, mas uma teoria econômica de mercado, que é o liberalismo clássico. O liberalismo clássico, na perspectiva de Foucault,
seria uma tentativa de impor limites ao poder soberano. E a grande questão dos liberais, do liberalismo clássico, é como impor limites ao poder soberano. O direito não seria uma possibilidade de impor esses limites, porque o direito seria expressão da vontade do soberano. Então, no direito não poderia se colher esse limite. A saída que se encontra para os liberais clássicos seria a economia. Por quê? Segundo os liberais clássicos, o mercado, não esse mercado financeiro que a gente conhece no século XXI, mas o mercado da troca de mercadorias, ocorreria à margem do Estado e ali se promovia a justiça e se promovia a verdade. Ou seja, no estabelecimento do preço justo, de relações de sujeitos que vendem, trocam suas mercadorias, você estabeleceria uma igualdade, uma justiça e uma verdade. Então não é nem a vontade do soberano, que produz verdade, justiça e liberdade, nem o soberano, nem as instituições do Estado, mas a economia, como o mercado, aquilo que funciona à parte do Estado, é que possibilitariam isso. Então os liberais clássicos se apropriam dessa ideia econômica e dizem que o soberano tem que ter limites. E o limite do soberano, primeiro, o soberano não pode chegar no corpo dos indivíduos. Lembro do vídeo de ontem, Foucault dizia a medicina é biopolítica. E eu vou tratar da medicina não a partir da ideologia, mas a partir do corpo. Então o corpo do indivíduo é intocável. A propriedade privada do indivíduo, onde ele exerce sua liberdade, também seria um limite para o soberano. Então, esse é o liberalismo clássico em generalizações muito rasas que eu estou fazendo aqui. Mas, se vocês quiserem ver, tentem entender esse sistema. Só que esta ideia de que a economia impõe limites ao poder do Estado, ela chega para nós, no século XX, no nosso século XXI, como neoliberalismo. E aqui, então, Foucault vai dizer que o Estado ele não tem um poder total sobre a vida, mas ele faz os indivíduos viverem, obriga a viverem e os deixa morrer. O Estado, então, seria aquele que faz os indivíduos viver e os deixa morrer. Para a gente entender um exemplo muito simples. Quando o Estado se nega a legislar sobre questões de aborto, por exemplo. Por trás dessa questão está exatamente a ideia da obrigação de fazer viver. Quando a gente escuta agora argumentos do tipo o Estado vai ter que escolher, né, o pessoal médico do Estado vai ter que escolher quem morre e quem vive na fila por respiradores. Então a gente tem um exemplo claro que o Estado faz escolha, né, de quem obriga todos a nascerem e deixa morrer. Então aquele poder total sobre a vida que tinha no absolutismo, agora acontece desta forma. Quando o Estado, por exemplo, também, só para a gente entender bem essa questão, quando o Estado obriga a todos a viverem, mas depois deixa morrer numa fila de espera, de transfusão, de cirurgia, no seu sistema de medicina público, o SUS, é essa questão. Só que, no neoliberalismo, e Foucault, em 1979, ele se dedica a estudar essa questão do neoliberalismo, a partir da escola de Chicago, do colóquio de Friedman em 1939, dos postulados de Hayek, enfim, tudo isso que está em debate nos últimos 5 anos no Brasil, Foucault discutiu em 1979. Ele vai dizer que esse Estado que deixa morrer, ele vai exercer o controle sobre as pessoas, não através sobre um poder judiciário, uma mão forte do Estado, né? Mas é exatamente esse controle sobre a vida dos seus cidadãos através de outras ciências, de outros elementos. E por isso se faz importante aquilo que nós abordamos no vídeo de ontem. A medicina vai ser um instrumento de controle sobre quem morre e quem vive pelo Estado. A estatística, quem está doente e quem está vivo,
quem está infectado e quem não está infectado é uma forma dessas de controle e governo da vida dos seus cidadãos. A geografia, a própria arquitetura das cidades, a gente falou no vídeo de ontem que foi a partir da medicina que a cidade de Paris ela foi dividida em bairros, foi a partir da medicina que se estabeleceu aqueles agentes de controle do movimento das pessoas. Ou seja, aquilo que nós estamos ouvindo agora que o Estado está dizendo, fique em casa, não se movimente. E em momento algum aqui eu estou dizendo para vocês desobedecerem a isso. Estou dizendo que isso tem uma história que começou no século XVII e a gente está vivendo ela agora. Então, aqueles princípios da medicina urbana que eu abordei no vídeo anterior, divisão territorial de uma cidade, o controle do movimento dos seus sujeitos, a questão econômica como o argumento último da decisão do governo. A gente viu que a grande preocupação, por exemplo, do nosso presidente atualmente não é as vidas que estão em jogo, mas são os impactos econômicos da crise. Então é o argumento econômico imperando, né? É o argumento econômico, aquilo que Foucault diz que foi a perspectiva do liberalismo clássico, né? Enfim, a geografia, a arquitetura, o controle do movimento dos indivíduos, tudo isso é uma questão desse obrigar a nascer, deixar morrer, que caracteriza a biopolítica. Friso aqui que não era meu interesse fazer um vídeo sobre noção clássica de biopolítica, mas abordar textos, e eu vou fazer isso hoje ainda, começando então com o Achille Mbembe, com o livro As Políticas da Inimizade. E eu quero deixar aqui uma sugestão fora da filosofia, de leitura para vocês, que é o Decameron, uma obra de literatura clássica, escrita no século XIV, em Florença, no auge da peste negra, por Boccaccio. É domínio público, minha gente, tente procurar aí. É uma narrativa sobre a peste negra, que, ao contrário do que nos ensinam, não surgiu na Europa, mas surgiu também na Ásia. Dizimou lá 25 milhões de pessoas, isso no continente asiático, e 1/3 da população europeia, isso no século XIV, né? Então, busquem o Decameron, olhem como uma literatura clássica produzida no olho do furacão de uma grande epidemia medieval. Dito isso, meus queridos, deem like aí no vídeo, comentem, discordem e, sobretudo, leiam isso que eu estou falando. Eu estou aqui fazendo generalizações apressadas, mas é a forma que eu encontro de dialogar com vocês nesse momento. Um abraço, daqui a pouco eu volto com Achille Mbembe.